Olá, está começando o programa Destaque. No programa de hoje estamos recebendo a doutora Mote Arlede Guerra, formada em teatro pela UFMG, mestre em Reiki, terapia de renascimento, terapia de crânio sacral, filosofia clínica e atualmente trabalha com constelação sistêmica familiar. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Eu agradeço muito a vocês essa oportunidade. Doutora, e o que é a constelação familiar e para que serve? É uma terapia dentro do método sistêmico que o Dr. Bert Hellinger, um filósofo alemão e psicanalista, criou há pouco mais de 30 anos. E ela, de repente, ela tomou um volume enorme, Europa, Japão, América, hoje tem consteladores em todos esses lugares. Em 2000, eu trouxe para Fortaleza uma formação de constelação. Trouxe uma terapeuta para dar uma formação. Eu conheci a constelação na Alemanha, porque morei lá, vivi 9 anos em Munique. Então eu conheci e fui terapeutizada pela constelação. E fiquei encantada e quis realmente fazer o curso e trouxe para Fortaleza. E agora nós já estamos com esse tempo, temos alguns consteladores na cidade. Eu trabalho só com constelação. E a constelação ela é dividida em constelação individual, constelação de grupo, constelação empresarial e constelação oculta. Às vezes a pessoa não quer se expor, pode fazer uma constelação oculta, porque ele trabalha com uma coisa que chama campo morfogenético, que o Sheldrake, um biólogo, deu esse nome. E que o Jung deu, na época, ele deu o nome como inconsciente, ele deu um nome e que foi traduzido como inconsciente coletivo, que é errado, a tradução saiu errada. Porque unbewusst em alemão quer dizer o que não foi revelado. Então, é mais ou menos isso, o que não é revelado, normalmente, nessa terapia vem à tona. Então, ela tem um fenômeno, essa terapia de constelação familiar. Ela tem um fenômeno porque os representantes, eles podem sentir as pessoas com quem eles estão ali representando. Né? O paciente escolhe as pessoas para representar e eles podem passar a falar e a sentir. Esse campo abre e o que aquela pessoa que ele não conhece sentia. Então... E como ela funciona? E como são feitos os atendimentos? O atendimento em grupo é assim, o cliente vai e leva um tema. Ele leva um tema, ele pode levar um tema de relacionamentos que não dão certo, ele pode levar um tema de sintomas, de doença. Né? Eu tenho diabetes, queria constelar, o anoréxico. Né? O anorexia é muito interessante, porque tem curas de anorexia com a constelação. O alcoólatra, quero constelar esse meu alcoolismo, por exemplo. Né? E aí ele vai escolher neste grupo pessoas para representar ou ele e o sintoma, a doença, ou ele ou a família de origem, pai, mãe e os irmãos. E aí a gente vai perceber dentro dessa técnica a dinâmica dessa família ou a dinâmica dessa doença. Para quem ele está a serviço. Porque ele adoeceu e ele está a serviço de alguma coisa. Em geral, se houve uma exclusão nas gerações passadas, esconderam alguma coisa, um avô, uma avó, um bisavô que matou alguém ou que teve uma doença séria, isso vai se repetir nas gerações futuras. Alguém vai ficar identificado inconscientemente com essa situação e virão algumas consequências. Qual o principal problema que hoje está levando pacientes a procurar a senhora? Olha, eu tenho constelado de tudo um pouco, mas assim, o que eu vejo muito é a síndrome de pânico. Tem muita gente hoje com síndrome de pânico, anorexia, né, que é uma coisa que vem aparecendo, e histórias de famílias que não se entendem. Ou repete, por exemplo, o sintoma da família, que vem gerações e gerações, que morrem todos de coração, ou morrem todos de câncer, ou morrem sempre, em cada geração, repete uma doença. Individualmente, como é feito esse trabalho? Com bonecos. A gente tem os bonecos que são feitos na Alemanha, as famílias. E a pessoa escolhe os bonecos, coloca, faz o desenho que ele quiser da família e vai se movimentando. E esse campo abre e, por exemplo, o terapeuta, ele não precisa saber nada de você. Então, 3 perguntas que a gente faz. Quanto menos o terapeuta souber, porque a mente, ela quer falar. Ela é
rápida, e ela quer falar, porque do momento que ela fala, que a pessoa fala muito, ele está usando a parte mental, o ego. Aí ele não está entrando na dor profunda. Então a gente faz só 3 perguntas e faz a constelação. Quanto dura mais ou menos o tratamento? Não, terapia? não é tratamento. É assim, você pode constelar um tema de cada vez. Por exemplo, vou constelar a minha família de origem. Você não precisa nunca mais constelar essa. Aí a gente espera esse campo se movimentar, esse campo se encaixar, a pessoa perceber o que aconteceu, o que está vindo fora, o que está curando, e depois ela pode fazer novamente um outro tema. E a gente não é como uma psicoterapia tradicional, que toda semana você vai no psicólogo e fala, e fala, e fala. Não. Você faz aquele tempo e espera um tempo. Sim, coloquialmente, a senhora explicar para o nosso telespectador o que é constelar um tema. Pode ter algum telespectador que não está... Constelar é fazer a terapia. O Hellinger deu esse nome, constelação, que é um conjunto de coisas. Constelação familiar é um conjunto de pessoas que formam uma família. Então, quando a pessoa vai fazer essa terapia, a gente costuma dizer, você vem constelar o quê? Qual é o seu tema? O que você gostaria de trabalhar? O que não é confortável nesse momento para você? A pessoa coloca, eu tenho um relacionamento muito ruim com a minha mãe. E o Hellinger diz que dentro da terapia de constelação, quando você não está harmonizado com a figura feminina da sua mãe, você tem dificuldades profissionais, você tem dificuldades nos seus relacionamentos. Isso a gente vê na prática. Quando a gente faz uma constelação e essa mãe aceita, e esse filho é aceito pela mãe, os representantes fazem isso, muda o esquema da pessoa. Qual a melhor abordagem a aplicar a cada pessoa em situação? Isso é individual. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um universo. Às vezes o paciente não quer fazer em grupo, porque ele não quer se expor, porque ele é uma pessoa pública, então a gente leva para abordagem individual, constelação individual. Às vezes é um problema de famílias que são donos de empresas e essa empresa não está funcionando, então existe um desequilíbrio. Talvez as outras pessoas não estão respeitando o diretor ou o dono da empresa, e isso forma um desequilíbrio e a empresa às vezes pode falir. Então, a abordagem depende, é o cliente que escolhe. Eu não posso escolher nada. Individualmente, a senhora disse que trabalha com os bonecos, tudo. E grupalmente, como é feito esse trabalho? O grupo, tem um grupo de pessoas, em geral são terapeutas, são psicólogos, são psicanalistas, né, que ficam no grupo a serviço, representando, para ser representantes da situação do cliente. Então o cliente vai escolher entre essas pessoas, ele escolhe, por exemplo, uma pessoa vai representar o pai, uma pessoa para representar a mãe, uma pessoa para representar ele, uma pessoa para representar os irmãos. E depois ele vai e leva cada uma dessas pessoas para o centro e ele coloca como a alma dele quiser. E depois ele senta e assiste essa dinâmica. Os representantes é que vão se movimentar. E esses representantes têm esse fenômeno na constelação. Vão dizer exatamente o que acontece dentro dessa família. Existe alguma ligação religiosa? Nenhuma. É uma técnica terapêutica, não tem nada a ver com religião. Sim, a senhora já falou, ele assistia a dinâmica, tudo. E o que significa assistir ou então participar como representante? As pessoas se põem a serviço e se colocam como representante, que o paciente vai escolher aquela pessoa para representar um personagem da família dele, né? E o que você perguntou? Eu não entendi a outra. Desculpa. Participar como representante. Isso. São as pessoas que estão ali. E assistir seria o próprio paciente. O paciente ou a paciente, ela vai ficar sentada e vai assistir o que essa dinâmica se movimenta.